Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima, rapaziada. O próximo jogo do Flamengo a gente sabe é contra o Grêmio e já tá rolando um zum absurdo com a galera lá do Sul, os programas esportivos, todo mundo preocupado se o Grêmio vai tomar uma goleada. Eu, como rubro-negro, não acredito nessa goleada, até porque a sequência das goleadas elas são muito difíceis de acontecer, porque o time que vem na sequência de um 8-0 tende a jogar muito fechadinho, tende a estudar muito como foi os gols, como foi o jogo, e aí o próximo normalmente joga muito fechado. E é claro, como esse Flamengo está botando medo em todo mundo, não acredito que o Grêmio vai ser diferente. Lembrando que o Carille era um dos mestres do jogar fechadinho. E o Mano Menezes não é muito diferente. Uma das suas principais virtudes é a parte defensiva. Lembrando que o Grêmio, além de encarar o Flamengo fora de casa, que tá essa máquina, ainda tem muitos desfalques. Por exemplo, Kellerman. Kellerman tomou o terceiro cartão amarelo e não veio para essa partida. E o Balbuena, que foi um reforço de peso para essa temporada, está lesionado. Então, não faço nem ideia de quem vai ser os zagueiros do Grêmio. Então, se não vai ser os titulares, imagina os reservas. Então, o Grêmio do Mano Menezes já vive muito fechadinho para essa partida contra o Flamengo. Então, fica ligado aqui no canal, bem posicionado. Também vou trazer um pouquinho das finais dos jogos de ontem, né? Da Copa do Brasil, onde o Botafogo e o Vasco ficaram no 1-1, cheio de polêmica, cheio de reclamação, mas eu acredito que o Botafogo é mais time, né, do que o Vasco, mas vive um momento conturbado também o Botafogo e tudo pode acontecer. O Vasco, do meu ponto de vista, joga o campeonato da vida. Ele sabe que não tem chance no Campeonato Brasileiro de disputar o título e não quer ficar tomando pancada o ano inteiro. A Copa do Brasil, por não ter Flamengo, por não ter Palmeiras, se tornou um campeonato onde os pequenos, olha só como vai ofender meio mundo, mas sim, os times que estão em dificuldade ou então em reconstrução, eles conseguem ali competir e ter uma possibilidade de levantar uma taça. Então, aos menos favorecidos, a soberba voltou. A gente acredita que é uma excelente oportunidade de levantar os troféus. O outro jogo do Corinthians venceu por 1-0. É, meu parceiro, venceu por 1-0. E ainda teve o Cruzeiro que passou o carro por cima do Atlético Mineiro. Esse aí eu não acreditava, não, hein? Achei que seria um jogo mais duro, mas não. O Cruzeiro passou o carro, tá jogando um absurdo. O Caio Jorge tá sempre no lugar certo e não dá a menor brecha pro Gabigol se criar ali no ataque do Cruzeiro. O Gabigol até jogou alguns minutos, teve um lance muito legal do Gabigol, onde ele consegue driblar o goleiro do Atlético Mineiro, mas infelizmente o zagueiro fechou a porta dele e o goleiro conseguiu se recuperar, ele acabou finalizando em cima do zagueiro, mas poderia ter sido um golaço. E um gol bem diferente do que o Gabigol costuma fazer, né? Afinal de contas, o Gabigol fazendo gol de contra-ataque, saindo na cara do gol, driblando o goleiro, coisas raríssimas. Parece que o homem está em forma, mas mesmo em forma não está tendo muitos minutos lá no Cabuloso. Hoje, o Fluminense entra em campo, também pela Copa do Brasil. Se eu não me engano, o jogo é às 22 horas. 22 horas. Não existe jogo às 22 horas, Rodrigo. O jogo é às 21 horas. O Fluminense vai entrar em campo também pela Copa do Brasil. E depois a gente retorna ao Campeonato Brasileiro. Jogos interessantes do Campeonato Brasileiro vai ser no domingo, às 18h30, após o jogo do Flamengo, que todo mundo quer ficar de olho, porque gera muito zum. O Flamengo, quando ganha, é zum, quando perde, é zum. Então, muita gente que não é Flamengo vai assistir para tentar secar e esperar que o Grêmio consiga surpreender o Flamengo. O outro jogo que vai ser muito legal é às 18h30, entre Corinthians, que veio de vitória, em cima do o Corinthians jogou com quem? Atlético Paranaense. Vem de vitória do jogo do Atlético Paranaense e vai jogar em casa diante dessa torcida que está bem feliz. Então, o Corinthians em campo ali, o Vitinho, que retornou ao Brasil, vem jogando bem também. Vitinho, ex-Flamengo. Então, o Corinthians em campo ali, dentro das quatro linhas, parece um time competitivo e minimamente organizado pelo Dorival Júnior. Fora de campo já está aquele zum que você sabe bem, não vou nem entrar nesses méritos. Então é um jogo bem legal aí para esse final de semana. O Flamengo contra o Grêmio no Maracanã, o Corinthians contra o Palmeiras, um dos super clássicos aí do futebol brasileiro. Ainda tem um Santos e Fluminense lá na Vila Belmiro, o Neymar novamente tendo uma outra oportunidade de aparecer.
Internacional pega o Fortaleza, o Mirassol pega o Bahia, o Vitória, com seus cacos colados, recebe o Atlético Mineiro também com seus cacos. Assim, ó, eu acho que esse jogo do Vitória e do Atlético Mineiro vai ser o jogo do chororô, porque os dois perderam, o Vitória de 8, técnico demitido, o Atlético Mineiro perdeu em casa diante da sua torcida por 2 gols de diferença e pode dar tchau para a Copa do Brasil. Inclusive, o Atlético Mineiro com muita dificuldade no Campeonato Brasileiro, se for desclassificado da Copa do Brasil, simplesmente vai ficar batendo palma para os rivais. E um deles é o Cruzeiro. Já imaginou? Cruzeiro campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil? Meu parceiro, ia dar muito problema. Atualizando aqui a tabela, o Flamengo nos últimos 4 jogos venceu, dos últimos 5 jogos venceu 4, então o Flamengo vai muito bem. O seu arquirrival Palmeiras tem um saldo de gols, um miserê de saldo de gols de apenas 12, o Flamengo tem 35 de saldo de gols, já era um saldo de gols bem elástico antes desse jogo com o Vitória, e depois desse 8-0 ficou ainda maior. Então, o Cruzeiro segue ali em terceira colocação, 41 pontos, também tentando brigar com esses dois gigantes já consolidados. Na sequência, o Bahia. Se o Bahia tiver uma Libertadores, está feliz demais. E na sequência, o Botafogo, o atual campeão brasileiro, simplesmente só está na quinta colocação. Mas tem 19 jogos, tem um joguinho pendente, o Botafogo, está com 32 pontos, simplesmente 10 a menos que o Palmeiras, e 14 a menos que o Flamengo. Então o Botafogo aí tem tudo para bater palma nesse Campeonato Brasileiro e não disputar o título. Na zona do rebaixamento, sim. O Recife, Sport Recife está lá embaixo, sofrendo muito. No meu entendimento, já está até, como é que fala? Rebaixado para a segunda divisão, só somou 10 pontos. O Flamengo, por exemplo, tem 46 e não corre mais risco de cair. O Sport Recife tem 10 pontinhos, seguido por Fortaleza. O Fortaleza eu achei que teria um ano melhor, gente. O Vaivoda é um técnico excelente, inclusive o Santos já até contratou, entendeu? Acho que o Fortaleza fez besteira em ter demitido o técnico. Acho que dificilmente o outro técnico vai, em tão pouco tempo, tirar o Fortaleza dessa situação. Outro lado do Rio Grande do Sul que está no perrengue é o Juventude, e aí fecha ali a zona do rebaixamento com o Vitória da Bahia. Na portinha da zona do rebaixamento tem o Vasco, que goleou o Santos, que também está pertinho, e em 14º é o Grêmio, e logo acima o Internacional, 13º. Então, se o Grêmio perder, meu parceiro, ele pode se colocar em maus lençóis, porque ele pode ser ultrapassado ali pelo Santos, que tem 21 pontos, e o Vasco pode se aproximar. Se o Grêmio perder para o Flamengo, ele não cai para a segunda divisão. Ele não cai para a zona do rebaixamento. Mas ele se coloca em situação muitíssimo difícil, porque ele entra ali, fica na beirinha, diminui a distância, que é bem pouquinho. Então, galera, fiquem ligados aqui no canal Bem Posicionado. Não esquece de deixar aquele like e até mais. Tamo junto. Afinal de contas, posicionamento é tudo. Vamos nessa. Aquele abraço. Fui.